Boa noite, torcida tricolor. Aqui é Ney e a gente vai trazer notícias do nosso Fluminense. Fluminense fechando com reforços, Fluminense mandando o jogador embora, jogador saindo por empréstimo, jogador chegando, véspera de jogo. Aqui a gente vai trazer as escalações de Fluminense, Sampaio Corrêa e muitos outros assuntos. A gente vai falar de Thiago Silva também e muitos outros assuntos aqui no canal, tá? Vamos começar falando, galera, da negociação com o Arsenal para a chegada do meio-campo Marquinhos. Jogador de 23 anos, que interessa ao Fluminense, está na pré-olímpico, já está tudo acertado entre ele, o Fluminense e o Arsenal também. Só está faltando o jogador sair, terminar o pré-olímpico, o jogador trocar documentos com o Fluminense e assinar com o Flusão por um ano. Ele vai ficar no Flu por um ano, com opção de compra para o Fluminense. O Fluminense ainda vai dar alguma compensação financeira para o Arsenal, não sei o valor, ainda não sabemos o valor, mas o Arsenal vai receber uma compensação financeira pelo Marquinhos. Tá? No jogo de amanhã, contra o Sampaio Corrêa, o Fluminense vai ter a estreia do reforço Douglas Costa, atacante Douglas Costa. Agora sim, tudo acertado, o jogador já vinha treinando e vai fazer sua estreia amanhã. Ou vai começar jogando ou vai entrar no segundo tempo. Para mim, ele deve entrar no segundo tempo. O Fluminense enfrenta nessa quinta-feira o Sampaio Corrêa, no Maracanã, às 21h30, e o Diniz vai escalar os titulares. Já não era sem tempo, né, gente? O Fluminense já era para estar com 16 pontos, tropeçou contra o Boa Vista, à toa, poderia ter ganho o jogo e pulado para 19 pontos, enfim. Pulado para 16 pontos e agora vencendo o Sampaio Corrêa para 19. Mas o Fluminense gosta de dar esses moles, né? Então a gente não pode fazer nada. O Fluminense emprestou, galera, o zagueiro Luan Freitas, que vinha sendo destaque nos 4 jogos iniciais do Carioca, ao lado do Antônio Carlos, jogador de 23 anos, foi emprestado ao Paysandu por uma temporada sem opção de compra. Não gostei, sinceramente, como eu não gostei. Eu tenho certeza que muitos tricolores que entendem minimamente de futebol não gostaram também. Tá? É um bom zagueiro que estava tendo uma sequência de contusões. O garoto agora se recuperou, fez a pré-temporada, estava jogando bem nas 4 primeiras rodadas. Era um dos destaques do time, fez até um gol. E inexplicavelmente ele vai sair para o Paysandu por empréstimo. Quer dizer, o Fluminense renovou com o garoto, deu esperança ao garoto que ia utilizar o garoto e simplesmente emprestou agora o garoto para o Paysandu. Coisas que não dá para explicar. Como é que pode um zagueiro de 23 anos, de boa qualidade técnica, foi bem nos jogos ao lado do Antônio Carlos, ser mandado embora para o Fluminense ficar com jogadores idosos que já não aguentam mais, que não estão mais dando conta do resultado e que não tem muita técnica apurada também, que é o David Braz, é o Felipe Melo decrescendo, entendeu? O Felipe Melo que não aguenta jogar um jogo mais completo, todo jogo ele sai no primeiro tempo, tá? É o David Braz mal, no jogo passado provou que estava mal, tá entendendo? É o Manuel que está voltando de suspensão, que a gente não sabe como é que ele está. Thiago Santos, a meia bomba, é um rapaz, tem raça, tem vontade, mas não é lá essas coisas. Por que emprestar o Luan Freitas? Por que não colocar o Luan Freitas no time, no elenco? Não dá para entender por que essa obsessão por jogadores de 34, 35 anos. Não entendo isso, sabe? Eu acho um bom zagueiro, poderia fazer parte do grupo, fez boa dupla com o Antônio Carlos nas rodadas iniciais do Carioca, então não dá para aceitar uma coisa dessa, não dá. A gente tem que elogiar, a gente elogia, mas quando a gente tem que falar as coisas erradas, a gente fala. E o empréstimo do Luan Freitas foi uma bola fora demais do Fluminense. Então o zagueiro tinha que ser incorporado ao elenco e ter mais oportunidades do que David Braz, tá? Para mim, ele tinha que ser opção imediata na saída de algum jogador da zaga. Tinha que dar rodagem para esse garoto, que ele tem futuro. Mas não, manda o garoto pro Paysandu.
O David Braz fica, o Manuel fica, a galera com 30 e poucos anos fica, o Felipe Melo meia bala fica e o garoto vai embora. Não dá para entender, gente. Sinceramente, não dá para entender. Não dá para engolir uma coisa dessa, tá? Vamos falar um pouco da escalação do Fluminense amanhã. O Fluminense vai jogar com Fábio no gol, Guga ou Samuel Xavier, é a dúvida do Diniz, Felipe Melo, Thiago Santos e Marcelo, André, Martinelli e Ganso, Arias, Cano e Keno, técnico Diniz. O Sampaio Corrêa vem com Leandro Matheus, Roberto, Ian Oliveira, Paulo Vitor e Eduardo Rosado, Marcelo, Abner e Índio, Davi Santos, Rodrigo Dantas e Elias, técnico Alfredo Sampaio. O jogo é quinta-feira, às 21h30 no Maracanã, e o árbitro da partida é a Rejane Caetano Silva, tá? É uma árbitra feminina que vai apitar o jogo de amanhã. Gente, a faixa de idade desse elenco do Fluminense está muito alta. O Fluminense tem que abaixar um pouco essa média de idade. Eu não sou contra jogadores de além de 30 e poucos anos, se eles estiverem bem, se estiverem atuando bem, não tem problema. Mas tem que colocar um garoto ao lado. Não dá para ser só jogador de 30 e poucos anos, os 11 jogadores serem de 30 e poucos anos. Porque está quase isso. Está quase isso. Por que emprestar o Luan Freitas e deixar no elenco da Vibraz? Não dá para entender. O cara que vai aposentar agora em dezembro. Entendeu? Não dá para entender. A gente tem que equilibrar. Não dá para escalar só jogador com 34, 35 anos. Precisamos de jogadores de base nesse time. Luan Freitas, Alexander, John Kennedy, Cauã Elias, Arthur. Os dois laterais esquerdos também são bons jogadores. Entre outros, precisa entrar aos poucos no time essa galera. A gente tem que pensar no futuro, galera. No futuro. Não é só no atual, é no futuro também. Ano que vem, David Braz, Felipe Melo, uma porrada de jogador vai se aposentar. E aí, se a gente não deu rodagem para essa garotada, como é que faz? Como é que fica? Tá tudo errado, tá tudo errado. Meu medo é essa comissão técnica enxugar o elenco, sair emprestando esses jovens, tá? Que poderiam nos ajudar muito nessa temporada. Muito. No time titular nós temos o Fábio, tá? 40 anos, Samuel Xavier, Felipe Melo, Thiago Santos, Marcelo, Ganso, Keno, Cano, todos jogadores com mais de 30 anos. A gente precisa e tem que rejuvenescer esse elenco com urgência. Não dá para esperar, não. Não dá para esperar. Entendeu? Eu acho que o John Kennedy tinha que ter ganho a posição do Keno há muito tempo. Há muito tempo. Colocava o Keno no segundo tempo, se fosse o caso. Entendeu? Tem que rejuvenescer. Se não rejuvenescer esse time, vai dar ruim. Não é porque a gente ganhou a Libertadores no ano passado, onde a gente teve muitas falhas na Libertadores, principalmente no jogo contra o Inter, mas a gente teve sorte, e a sorte nos ajudou a sermos campeões, tá? Então, alguma capacidade em alguns jogos e a sorte, porque no jogo do Inter era pra gente ter vindo embora, e a gente conseguiu passar. Então, não dá para ter depender da sorte o tempo todo. A gente tem que ter eficiência, a gente tem que ter pensamento no futuro, planejamento, a palavra certa, planejamento. A gente tem que ter planejamento. Se a gente não tiver planejamento, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Vocês veem que o Palmeiras faz isso, coloca a garotada para jogar, entendeu? O São Paulo faz isso, o Corinthians faz isso, o Flamengo faz isso. Quando ele não tem os jogadores de base, ele vai buscar os do Fluminense lá fora. O pessoal da Europa, os times da Europa só contratam jovens. Por que será isso, gente? Por que será? Porque o futebol hoje em dia é jogado na correria. Você ataca, você tem que defender, você tem que voltar para recompor. E como é que um jogador de 35, 39 anos vai fazer isso? Ele vai, para voltar, ele não vai voltar, ele vai voltar com a língua para fora. Entendeu? Então a gente tem que ter planejamento, a gente tem que... quem conhece futebol, quem vê futebol, tem que saber como é que são as coisas.
Não dá para você botar de 11 jogadores, 8 idosos. Jogadores já com 30 e poucos anos. Não tem como. Não é normal. Tem que mesclar. Você vê que o meio-campo está mesclado. Tem André, Martinelli e Ganso. Beleza. O ataque não. O ataque um pouquinho, porque tem o Arias que é jovem, né? Agora, a defesa não. A defesa é toda ela ruim. Toda ela idosa. Entendeu? É Felipe Melo e Thiago Santos a zaga titular do Fluminense agora. Entendeu? E o Felipe Melo saindo no primeiro tempo. Como é que vai dar liga esse time assim? O cara sai no primeiro tempo e entra outro. Ou então ele pega o André, que é volante, bota na zaga. Ele mexe no meio e mexe na zaga ao mesmo tempo. Porque o cara não é zagueiro e aonde a função dele, que é volante, fica desequilibrada. Porque vai botar outro jogador que não vai fazer o mesmo papel do André. Então, são essas coisas que eu acho que está tudo errado. Não adianta contratar uma porrada de atacante e pegar o André de volante, botar na zaga e depois sair botando uma porrada de atacante. Tira a lateral, bota atacante. Tira o volante, bota atacante. Porra, não é assim. Futebol não é assim, gente. Às vezes dá certo uma vez ou outra, mas tem hora que não vai dar. O Fluminense, quando sai atrás, é um desespero só. Não pode ser assim. O jogo tem que ser equilibrado. Equilibrado. Você vê aquele time do Parreira de 84, era um time todo equilibrado, um time operário. E olha que tinha craque. Tinha Romelito, tinha uma porrada de jogador habilidoso ali. Entendeu? Tinha Delay, tinha Assis, tinha uma porrada de jogador craque. E era um time operário, um time que marcava, um time que atacava e marcava. Era difícil golear o Fluminense. Tanto é que aquela vitória do Brasileiro contra o Vasco foi 1-0. Era muito difícil fazer gol no Fluminense. Entendeu? Muito difícil. Então, porra, na época a gente tinha cada zaga que, porra, era uma maravilha. Se a gente tivesse aquela zaga de antigamente hoje em dia, a gente estava feito. A zaga de 1980 era Tadeu e Edinho. Não sei se alguns de vocês pegaram, né? É uma zaga forte. A zaga da década de 83 era, se eu não me engano, era Vica e Ricardo Gomes. Uma puta zaga também. Também tinha Duílio e Ricardo Gomes. Duílio e Vica, né? Pelo amor de Deus, pessoal. Agora a gente vê esses caras jogando, a gente se rasga de raiva. E quando tem oportunidade de pegar um jogador melhorzinho, não pega. Eu não sei que diabo é isso. Se é jogada tem que ser naquele empresário, se o empresário tem que ser o empresário X, porque o Y não serve. Porra, o Cuesta estava dando mole. Não é um cracaço de bola, mas é um cara muito melhor do que esses que estão aí. O Iago Maidana tem estatura, tem técnica, ainda sabe fazer gols. Estava de bobeira também, o América Mineiro rebaixado. O Fluminense não pegou. São essas coisas que me irritam de vez em quando. E eu tenho que explanar para vocês, porque senão eu não aguento. Eu não aguento, sinceramente eu não aguento. Eu queria a opinião de vocês, galera. Queria a opinião de todos do canal. Queria pedir também a galera que se inscreva, quem não é inscrito. Ativa o sininho para vocês ficarem sabendo das notificações. E deixa um like, que é muito importante o like de vocês para o crescimento do canal, tá? E eu quero o comentário de vocês que eu vou responder a todos aqui no canal, tá? Pode mandar que eu vou responder. Vocês acham certo esse tipo de planejamento do Fluminense? De contratar uma porrada de jogador de 30 e poucos anos e os garotos que estão despontando, como o Luan Freitas, que foi muito bem nas 4 rodadas iniciais, mandar o garoto embora para o Paysandu. O garoto com 23 anos, subindo agora, o garoto que tem qualidade. Vocês acham certo deixar o Davi Braz, Manuel, Thiago Santos e o garoto que está subindo, manda embora? Como é que pode isso, gente? Fala para mim, me explica, por favor. Que para mim eu não estou entendendo. Aí daqui a pouco vai emprestar o Arthur, aí vai emprestar os dois laterais esquerdos, Rafael Monteiro, que foi muito bem, o garoto cruza muito bem, vai mandar o garoto embora, entendeu? Aí vai ficar com o Marcelo, que vai e não volta. E daqui a pouco vai se aposentar. Aí a gente não tem um garoto ali para subir para ano que vem, tá, no ano de 2025, tomar conta da lateral. A gente não tem, porque a gente manda tudo, empresta tudo, todos os garotos. Qual é o garoto, qual é o tesão do garoto de arrebentar na base, sabendo que ele vai-se embora, porque o Fluminense está contratando um idoso para ficar no lugar dele? Fala para mim. Não dá, não tem como.
É a mesma coisa da galera que está se formando na faculdade, saber que não vai ter emprego porque as empresas estão contratando só os aposentados. Não venham os aposentados que a gente vai pagar menos e os caras que estão se formando, deixa eles desempregados. Vocês acham certo isso? Esse tipo de planejamento? Ou eu estou muito maluco, entendeu? Ou eu estou fora do mundo, estou doido, estou falando merda, estou batendo com a cabeça, estou ficando maluco. Ou eu estou certo e esses caras estão cegos. Sinceramente. Eu quero a opinião de vocês e amanhã a gente vai voltar a se falar aqui no canal falando do pós-jogo, tá, gente? Amanhã a gente vai falar do pós-jogo de Fluminense e Sampaio Corrêa no Maracanã. E espero uma boa vitória do Flusão, claro. Um abraço a todos, uma boa noite. Fiquem com Deus, galera. Tudo de bom.